assim, quantas empresas não dão lucro, tem empresário aí que construiu patrimônio, família e tal, etc., pagando juros de 30% ao ano. Às vezes mais, né? Que é um retorno de equity no final do dia. Sim. Então, assim, imagina se essa empresa conseguisse tomar uma dívida mais barata e mais longa, quanto de geração de valor, né, para o acionista a gente não está deixando na mesa. Então, efetivamente e no final do dia, assim, tem o objetivo e o tangível, que é essa questão monetária, tem a geração de emprego e tem o intangível, que é uma companhia dessas com possibilidade de crescer mais, de fazer mais investimento, é uma companhia que vai crescer mais, em termos de probabilidade, ela vai ser mais perene, né? Então tem vários outros benefícios intangíveis aí. A gente descobriu nesse podcast que as pequenas e médias empresas geram 8 em cada 10 empregos no Brasil. Além disso, correspondem a cerca de 1/3 do PIB. Se a gente pegar as empresas, as pequenas e médias empresas, já com faturamento um pouco maior, as que chegam até 500 milhões de reais correspondem a mais ou menos 380 mil empresas. E essas empresas elas têm algumas dificuldades do dia a dia. Claro, além da gestão enfim, vender como qualquer empresa. Que é, como é que eu meço o valor da minha empresa? Né? E na conversa anterior que eu tive com o Rodrigo Fisman, que é o chairman da Before, a gente vai falar mais sobre isso, ele trouxe uma aula sobre o uso do valuation, do valor das empresas, na gestão, no dia a dia dessas empresas. Mas aí surge uma outra pergunta. Como é que essas empresas multiplicam o seu valor? E aí sempre surge aquela ideia, eu posso abrir o capital, né? Mas no senso comum, abrir capital significa emitir ações. Mas aí vem a pergunta, seria somente isso? E a verdade é que não, você pode emitir dívidas também. E no Brasil, tem um panorama interessante aqui. Existe um bolso profundo de cerca de 2 trilhões de reais, que são os grandes investidores institucionais, que por uma questão regulatória eles só podem investir em empresas listadas. E hoje só existem 670 empresas listadas. Então tem muito espaço para empresas listarem na Bolsa. E esse é um mercado de dívida que está decolando. A Ambima trouxe uma estatística de que no primeiro semestre de 2025 apenas 193 bilhões de reais foram emitidos em dívidas. Então você, empresário, empresária, que está querendo multiplicar o valor do seu negócio, o Before, ela vem liderando esse chamado mercado de acesso, né, que é um nicho, uma área de listagem de empresas, regulado pela CVM, que vai entrar oficialmente em vigor, agora em 2026, e vão trazer, então tem aí uma iniciativa, que a gente vai discutir hoje, chamada Rota Fácil, que eles vão selecionar empresas, vão preparar essas empresas, vão subsidiar a entrada dessas empresas no ambiente da Before, com assessoria de advogados, assessoria jurídica, as taxas todas de listagem vão ser subsidiadas para deixar essas empresas prontas para entrar nesse grande bolso profundo que a gente está falando. E vai ter um projeto muito legal que vai envolver até um reality show que a gente vai falar aqui hoje. Então, Rodrigo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você. E tentei fazer uma introdução ampla, mas para também contextualizar tudo que a gente vai falar. Muito obrigado. Obrigado a você, não, com certeza. Você já deu aí todos os guias, né, de por onde a gente vai navegar. Acho que é importante reforçar, né, para todo mundo que está escutando a gente, que a Before ela é uma infraestrutura de mercado feita de empresários para empresários. Né? A gente acredita muito, como você já trouxe muito bem os dados, né? O nosso país é feito de empreendedores e principalmente de pequenos e médios empreendedores. E muitas das grandes histórias de sucesso que a gente conhece hoje das grandes empresas, há 10, 20, 30, 40 anos atrás, eram pequenas e médias empresas, né? Que foram crescendo e com todos os desafios chegaram onde chegaram. E a gente viu, mundo afora, que países que tinham um mercado de capitais forte e que davam acesso, que tinham esse mercado de acesso bem desenvolvido, né, e efetivamente acessível, democrático, de verdade, foram países que se desenvolveram muito mais. E a gente viu muitas empresas
pequenas e médias efetivamente crescendo e se tornando companhias grandes. Então, a gente tá aqui super focado nisso, no que eu brinco que é uma tese, fazendo um paralelo com analogia de termos políticos, não para a gente entrar em política, mas só a terminologia, é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Então, a Bifor é realmente uma visão de décadas de desenvolvimento de empresários para empresários e para o Brasil. Eu falo que ela é de todos nós, né, para a gente efetivamente ter um mercado de capitais forte. E a gente tem muita novidade realmente aí entrando em 2026, que vai mudar a dinâmica como o mercado de capitais funciona para esse perfil de empresário, de empresária. Cara, sensacional. Então vamos começar com uma recapitulação, então. Tem esse mercado de acesso que tem com o regime fácil, começou como um sandbox lá da CVM. Vamos começar com esse contexto. O que é o mercado de acesso? A gente já sabe, são para as empresas pequenas e médias, mas tem alguma especificidade, algum detalhe relevante para a gente começar uma introdução sobre o assunto, para daí depois entrar no mérito desse projeto da Bifor? Perfeito. Basicamente, a definição, né, do mercado de acesso é aquele focado na pequena e média empresa e que tenha, né, uma estrutura, um arcabouço regulatório, diretrizes que funcionem para essas pequenas e médias empresas. Esse era o grande desafio que a gente tinha no Brasil até então e que a Bifor veio atacar. Que, como você lembrou muito bem, começou no Sandbox. O Sandbox foi uma oportunidade da gente testar um arcabouço regulatório que coubesse no bolso do pequeno empresário, porque isso nunca existiu antes no Brasil. Assim, até o Sandbox, a estrutura regulatória ela era igual, independente do tamanho da empresa. Então, se eu sou uma empresa de 1 bilhão, 5 bilhões de faturamento ou 50 milhões de faturamento, o arcabouço regulatório para eu acessar o mercado era igual, né? Então, o Sandbox, a gente testou um arcabouço regulatório que cabia no bolso do pequeno e médio empresário, validamos isso com a CVM, regulador do mercado, e a CVM falou, ok, agora vamos transformar isso num marco regulatório, né, que vai valer de forma ampla, não de forma provisória, como era o Sandbox. A normativa do regime fácil foi publicada em julho desse ano de 2025 e ela entra em vigor em janeiro de 2026. É aquela 232? Exatamente. 232. Exatamente, resolução 232. Tá. E em termos de custos, assim, um panorama sobre o quão mais acessível é o custo para listagem no mercado de acesso, o quão mais fácil é a questão do compliance, por exemplo, ao invés de fazer auditoria trimestral, você faz auditoria anual. Alguns exemplos dessas facilidades que a empresa listada no mercado de acesso tem. Perfeito. Então, aqui no Brasil, a definição de uma empresa de menor porte para poder acessar o mercado fácil é aquela que fatura até 500 milhões de reais. Né? Então, isso está definido em lei, inclusive na lei das SAs, lá na 6404, tem essa definição. Então, empresas, né, que faturem até 500 milhões de reais podem usufruir desse arcabouço regulatório com diversas dispensas. Quais são essas dispensas? A empresa vai estar dispensada do formulário de referência tradicional. Não quer dizer que ela não vai ter um formulário, só que ela vai ter o formulário fácil, que é um formulário mais simples, que contém, o fato dele ser mais simples não quer dizer que que faltam informações da companhia, mas é uma dinâmica mais simplificada de expor as informações da companhia, né, que facilita para a companhia, mas ainda dá um acesso importante e transparência importante para os investidores do mercado. Perfeito. Além disso, a auditoria ela é anual com revisão limitada semestral. Significa o quê? Eu não tenho a ITR, mas eu vou ter uma revisão limitada semestral. Um pleito forte nosso que a gente conseguiu é que o prazo de entrega dessa auditoria, dessa revisão limitada semestral, tem uma diferença de 15 dias, tem mais 15 dias do que as empresas tradicionais. Então a gente está acostumado a receber, né, ver a divulgação de resultados do segundo trimestre, né, quando completa 6 meses, até 15 de agosto. As companhias de menor porte vão poder entregar até 30 de agosto. Porque aí com isso as auditorias que já ficaram sobrecarregadas para atender essas empresas do mercado tradicional, elas vão ter um prazo extra para atender essas outras empresas. Exatamente isso. Porque a gente estudando o mercado, trocando com as auditorias, viu que
exatamente esse ponto que você trouxe. Elas acabam tendo que, conceitualmente, né, pagar hora extra até a data limite para entregar das grandes companhias e depois acaba tendo uma sazonalidade que fica com... Ocioso. Exatamente. Então, com esse ganho de 15 dias, por mais que seja pouco tempo, digamos assim, mas já ajuda ali para reequilibrar um pouco essa concorrência de prazo. Né? Eu sei porque eu comecei minha carreira em auditoria, cara. Então eu lembro muito Você sabe bem. Os prazos, eles eram bem complicados. Para você ter ideia, a gente chegou na época, né, de divulgar o Fácil, quando ele estava em consulta pública, a gente conversou com diversas instituições e uma das provocações era mexer no prazo anual, inclusive, só que o prazo anual ele é um prazo legal. Então teve uma proposta de lei feita numa dessas conversas, um instituto levou, um deputado gostou da ideia, propôs, tem um projeto de lei hoje no Congresso, que propõe o aumento do prazo para a entrega das DFs auditadas anualmente pelas empresas. Então hoje o anual continua na mesma data? Continua no prazo na mesma data, exato. Tá. Exatamente. Bom, mas aí você tem já um navio transatlântico já rodando no mercado de acesso, acho que vai ser um peso grande para mudar essa data, esse projeto de lei passar, ele avançar e conseguir eu acho estender essa data. Exato. Né? Se conseguir, ótimo. Se não, tudo bem. Mas realmente assim, a gente vem numa jornada de tentar ajustar detalhes, mas que pode fazer diferença para melhorar a vida do pequeno e médio empresário. Até porque se tem esse prazo extra, a auditoria ela pode até pensar num valor, em preços mais coerentes também. Com certeza. Mas mesmo assim é importante reforçar que eu converso com muitos empresários que têm um estigma de que a auditoria para a pequena e média empresa não cabe no bolso. E isso não é uma verdade. Assim, a gente tem, né, diversos casos práticos e cabe no bolso, sim, da companhia. Né? Óbvio que vai variar por tamanho de faturamento, etc. Mas, enfim, já teve empresário que fala, não, isso é coisa de milhões de reais. Não é. Então, e muita gente não sabe também, na lei, tem uma obrigação de você passar a auditar as suas DFs e balanços quando você ultrapassa 300 milhões de faturamento. A maior parte das companhias que não acessa mercado de capitais não faz, mas é obrigatório por lei. E muita gente não sabe, não faz, e você deixar para fazer só quando você chega lá é muito mais doloroso e muito pior também. Mesmo sendo limitada? Eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim. E também acho que para essas pequenas e médias, ou enfim, quando eu falo pequena e média, uma empresa que fatura 500 milhões ou 300 milhões, ela é uma média grande, né? Exato. Talvez muitas vezes exista esse receio de, sei lá, a empresa ainda talvez não tenha uma governança muito sólida, talvez fique com medo da auditoria bater lá, eles não conseguirem provar os números. Sim. Essa é uma outra visão assim, que a gente também tenta desmistificar. Existe uma questão cultural a nível Brasil, e aí eu não digo isso de uma forma pejorativa, é uma realidade. O empresariado brasileiro, de forma geral, sempre enxergou o contador como uma impressora de DARF. Infelizmente, mas é um pouco da nossa realidade. Sim. Então, existe uma necessidade de mudar essa mentalidade e entender que a contabilidade ela é um mecanismo, sim, de gestão da companhia. Ela é um mecanismo de acesso a crédito, porque se você tiver a tua contabilidade organizada, o banco ele vai querer olhar o teu balanço, etc., e vai olhar de forma diferente se você for uma empresa com um mínimo de organização e governança. Perfeito. Para você conseguir ser auditado, você precisa ter uma contabilidade em ordem. Né? Não adianta ter a contabilidade do contador e a tua contabilidade própria completamente divergente. Né? O gerencial. Exatamente. Então, a gente faz um trabalho para desmistificar esse conceito e entendendo também que a auditoria ela não vem para dizer o que você pode ou não pode fazer. Ela é também um vetor de amadurecimento da companhia sob uma ótica de maturidade financeira. A auditoria vai te falar quais são as melhores práticas, né?
E você vai eventualmente ajustando, mas ela não vai se meter no teu negócio. Ela não vai falar o que você pode ou não pode fazer em termos de negócio. Ela vai falar quais são as melhores práticas de gestão financeira e lançamento contábil do que você está fazendo ali no seu negócio, exatamente para que bancos e investidores possam fazer uma análise do seu negócio com uma base ali minimamente confiável e comparável, exatamente. Acho que dá até um bom gancho para a gente, para o empresário que não sabe muito bem como avaliar a melhor alternativa dele, fazer um contraste entre isso, entre emitir ações ou emitir dívidas. Prós e contras, eu acho que é legal fazer essa análise aqui, tendo tanto como perspectiva o ponto de vista do empresário, do emissor, né? Como do investidor, o que cada um quer, e aí jogar nessa equação um pouco do nosso contexto macroeconômico, uma Selic a 15%, o Brasil enquanto um destino, enquanto atratividade do mercado de ações, né? A gente vê questão fiscal, questão de capital fugindo daqui, então tentar fazer uma mistura de um contexto macroeconômico com as prós e contras para o empresário ir para o caminho de ações ou dívida? Acho que assim, toda companhia, conceitualmente falando, faz sentido ela ter a melhor estrutura de capital, né, a estrutura mais eficiente de capital, que vai significar parte do capital ser dívida e parte ser ações, né, capital próprio dos acionistas. Isso às vezes fica um conceito muito teórico e abstrato, né, para o empresário, principalmente o pequeno e médio empresário, mas o principal ponto, sem entrar no mérito macroeconômico, é que se você tem uma companhia geradora de caixa, geradora de lucro, com margens e com algum crescimento, para você financiar esse crescimento, faz sentido você usar dívida, né, de uma forma responsável, porque você tem benefícios tributários, né, você tem o benefício de, se o investimento que você está fazendo retorna, né, o retorno sobre aquele investimento é maior do que o custo da dívida, então você vai ganhar em cima disso, você vai gerar um valor, né, na companhia maior. Entrando numa ótica prática, o momento de mercado que a gente está hoje, com juros a 15%, é muito difícil ter projeto e a gente não consegue, nenhum empresário não consegue tomar os juros a 15. Se os juros é 15... vai tomar 18. Ou mais, né? A gente vê, assim, infelizmente o cenário hoje está um cenário, conversa com empresários ali que estão tomando 20% ao ano, 22% ao ano e é a realidade que tem. Qual a duração média, assim, dessas dívidas? 2 anos, mas talvez isso é mais capital de giro ou isso é mais para... Então, tem e aí vem um pouco dos desafios aqui que a gente está tentando, né, ajudar a esses empresários com o desenvolvimento ali do mercado de acesso. Perfeito. A maioria das linhas que o pequeno e médio empresário tem acesso acabam sendo linhas de capital de giro. Né? E às vezes ele toma linha de capital de giro para fazer investimento. E a dinâmica de conciliar esses prazos é desafiador. Sim. Então, óbvio que isso não é regra, mas eu estou generalizando um pouco da realidade do dia a dia desse pequeno e médio empresário. Quando ele consegue ter um balanço auditado, ser uma SA, eventualmente acessar mercado de capitais, e aí tem essas novas oportunidades agora, em teoria ele deveria conseguir tomar uma dívida mais longa, tá? E eventualmente mais barata dentro do momento de mercado que a gente está. O mais barato é dentro desse balizador, né? Então, e aí qual o ponto? Você, como empresa, se preparar para isso, para conseguir acessar uma dívida em mercado, para conseguir emitir ações, essa preparação, ela é uma preparação que te deixa pronto para qualquer coisa. Né? E aí, fazendo um paralelo, assim, o Brasil é um país culturalmente muito patrimonialista e muito do tijolo, do imóvel. Né? Então, a gente estava falando dessa coisa da contabilidade, da auditoria, fazer um paralelo aqui e pensar, poxa, se você, empresário, está indo comprar um imóvel, você vai lá no cartório olhar o RGI, tirar as certidões, Sim.
ver a guia de IPTU para ver a metragem, ver se isso bate com o que estão te vendendo que o imóvel tem. Todas essas informações, elas são controladas, né? Então, você consegue validar a metragem, você consegue validar as certidões, a documentação do cartório, enfim, para poder comprar aquele imóvel. Se você vai comprar uma empresa, ou se você vai dar dívida para uma empresa, o que te dá segurança, seja você um investidor pessoa física, um banco, um fundo, o que vai te dar segurança vai ser essas salvaguardas Sim. equivalentes ali do imóvel, que muitas vezes você ter um balanço auditado, você ser uma sociedade anônima que está sujeita a determinadas obrigações que não são de outro mundo, da própria lei das SAs, enfim. Então essas salvaguardas, elas propiciam que o investidor tenha o conforto de comprar uma dívida daquela companhia, comprar ações daquela companhia, enfim. Então, isso ajuda, né, o empresário a conseguir acessar esses mercados. Perfeito. Não, você estava falando um pouco, acho que eu te interrompi, até peço desculpas, mas você estava falando que com uma Selic a 15% é difícil você, um empresário, conseguir um projeto que dê um retorno superior a isso. Com certeza. Então, você ter essa empresa preparada, somado, digamos, é uma coisa que facilita na hora que você tiver esse projeto para você conseguir esse financiamento. Exatamente. O mote de hoje que a gente está colocando para as empresas é o seguinte: você tem que estar pronto para a oportunidade quando ela aparecer. Uhum. O grande desafio é que e é natural, o pequeno e médio empresário está equilibrando 1000 pratinhos todos os dias. Sim. Então acaba que esses itens, eles não ficam prioritários, eles só viram prioridade quando aparece uma oportunidade de tomar um dinheiro e aí vem como obrigação ali, você tem que ser auditado. Enfim, então, o que a gente está chamando a atenção é vamos nos preparar. E aí, você estando pronto, quando a oportunidade aparecer, o cenário melhorar, você está pronto ali para aproveitar ela. Uhum. O que isso na prática, né, significa? Como você comentou ali um pouco no início, existe uma realidade de Brasil, muito pelo fato da gente não ter uma regulação acessível para o pequeno e médio empresário, que hoje a gente só tem 670 companhias de capital aberto registradas na CVM. Uhum. Quando a gente fala capital aberto, não quer dizer com ação listada em bolsa. Sim. Né? Já falando de companhias que têm o registro CVM, são companhias que, pela norma, pela legislação, elas são obrigadas a cumprir determinadas obrigações de governança, de publicação, de divulgação de informações, enfim. E a gente tem, do outro lado, um capital que, por questões regulatórias também, resolução do CMN 4993, 4994, que regula o dinheiro de seguradoras, fundos de previdência, fundos de pensão, que são os maiores investidores do mercado no final do dia, eles, nessas regulações, têm lá uma restrição que esse capital precisa ser alocado na sua maior parte, na sua grande parte, em crédito de companhia de capital aberto. E aí, capital aberto aqui é esse registro CVM. E o que o Fácil, a resolução 232, está trazendo a partir de janeiro? Uma trilha simplificada, com várias dispensas regulatórias, para que qualquer companhia que fature até R$500 milhões consiga ter esse registro na CVM. Comparando os custos, né, no mundo de ações, falando quando a empresa vai fazer um IPO tradicional, a gente mapeou algumas operações históricas que chegaram a custar R$8 milhões o custo preparatório, R$10 milhões o custo preparatório. No Fácil, a gente estima, e com a nossa experiência do Sandbox até aqui, experiências práticas, que o custo para uma companhia que fatura de R$50 milhões para cima, para ela virar uma companhia de capital aberto, sem captar, tá? Assumindo que ela não é auditada, assumindo que ela ainda é uma limitada, ou seja, ela ainda não se transformou para SA, ela vai ter um custo de aproximadamente R$300 a R$500 mil. Comparado vis-a-vis esses 8 a 10 milhões. Exatamente. E esse custo não é... A gente fala assim, para o empresário olhar isso como um investimento. Da mesma forma que o empresário eventualmente contrata uma consultoria de vendas, um treinamento para o time de vendas pensando em aumentar, né, o faturamento, ou
contrata ali uma consultoria para redução de custo, melhorar a área de compras, etc. Aqui o racional é o mesmo. É um investimento. Eu vou contratar um auditor para passar a auditar meus balanços, vou contratar uma assessoria jurídica para organizar aqui a minha estrutura societária, transformar numa sociedade anônima, e os custos depois de realizado esse processo, os custos de manutenção são baixos. Tá? Uma auditoria anual vai para um porte de empresa, um range amplo, 50 a 100 milhões de faturamento a 200, 300 milhões de faturamento, 100 mil ano, 120 mil ano. Então, estou falando de 10 mil reais por mês para você ter os seus balanços auditados por uma auditoria reconhecida, né? Numa companhia que fatura 100 milhões de reais, nesse exemplo. Se o faturamento for menor, o custo da auditoria diminui também. E o que isso faz diferença? Quando você chegar para querer tomar um crédito, não estou nem falando ainda de mercado de capitais, no banco, quando chegar lá no comitê de crédito, a tua operação para o teu gerente defender e tal, vai ter uma estrelinha lá porque você é auditado. Sim. Você vai passar na frente dos outros que não são. Né? Sim. E isso é refletido em taxas mais interessantes. Exato. E prazos, possivelmente. Exato. Mas aí que é o ponto que eu queria, uma outra dúvida sobre dívida aqui. Vocês falam tanto sobre notas comerciais e debêntures, né? Qual que é a diferença entre os dois? E fazendo um contraste disso com uma dívida tradicional de banco, como é que a empresa enxerga esses três produtos? Perfeito. As debêntures, por lei, elas só podem ser emitidas por sociedades anônimas. Né? Ok. A nota comercial, ela pode ser emitida tanto por sociedade anônima, como por companhia limitada, como por cooperativa. Ok. Numa ótica prática, a gente fala de nota comercial e debênture, mas no cenário do fácil, a gente sempre vai estar falando de sociedade anônima. E aí você tem uma questão de legislação e normativo ali de registros, etc., que a nota comercial pode ser ligeiramente mais barata, custo burocrático, tá? Por causa de registros de junta comercial, etc., que pode simplificar esse processo. Okay. Tá? Mas no final, uma diferença marginal. Tá? No final do dia acaba sendo uma diferença marginal. Porque eu vi a estatística da Ambima lá, é bem diferente, né? Foram 192 bilhões em debêntures e 30 bilhões só em notas comerciais. Exato. Então, a debênture acaba sendo mais preferida. E tradicionalmente, quando a gente olha em termos dos volumes também, as empresas grandes, de forma geral, emitem debêntures. Né? Então, você acaba tendo um alto volume, uma emissão de dívida de uma Vale, de uma Petrobras, etc., acabam sendo mais debêntures do que notas comerciais. Então, você acaba tendo uma concentração do volume. Mas antes da regulamentação de notas comerciais, você acabava nem tendo essa volumetria aqui. O principal benefício da nota comercial assim como a debênture, você não ter o IOF. Né? Então tem um impacto... A debênture não tem o IOF? Não tem, a nota comercial também não. Ok. A nota comercial você diz isso em comparação a um crédito... Em comparação a um crédito bancário. Tá bom. Só que antes, falando de forma geral aqui, né, as limitadas não conseguiam emitir um título sem IOF, porque ela não conseguia emitir uma debênture. Então a nota comercial passou a ser um título para a emissão da limitada. Como tem algumas simplificações ali burocráticas para a emissão, muitas vezes se utiliza também a nota comercial para sociedades anônimas. Perfeito. Tá? Que aí você também não tem o IOF. E aí uma outra vantagem da debênture e da nota comercial é o prazo. Então você pode ter dívidas mais longas. Isso eu diria que está muito mais ligado a você acessar via mercado de capitais. Tá? Então, assim, você ter a capacidade de... o mercado de capitais ele te dá a possibilidade de você emitir dívidas com prazos mais longos. Perfeito. Né? Se o instrumento vai ser uma debênture ou uma nota comercial, vai depender muito da operação e do perfil dos investidores que vão comprar aquele papel. E aí a companhia vai decidir isso no momento que ela estiver estruturando a sua operação. Show, tá bom. Uma coisa que eu vejo também que vocês falam bastante lá na Before é esse ambiente de blockchain, essa coisa de
tokenização. Veja, eu não sou especialista no assunto, mas talvez até recapitular da nossa primeira conversa, dessa infraestrutura da Before, o que é tokenização, blockchain tem a ver com tudo que a gente está falando até agora? Toda a nossa cozinha, digamos assim, e aí para falar do blockchain para leigo, eu vou falar uma coisa que quem é super técnico em blockchain vai provavelmente não gostar, mas eu ouvi uma vez um podcast de um pessoal da Suíça, e a Suíça é super desenvolvida em blockchain, que a pessoa, o interlocutor, ele estava falando assim, olha, eu vou explicar blockchain para o meu filho de 10 anos. Uhum. Aí eu peguei e abri um Excel, mostrei para ele como é que o Excel funcionava, e falei, olha, blockchain ele é um Excel, só que você não consegue apagar, você não consegue editar. Tudo que você escrever na linha ali vai ficar, e o máximo que você pode fazer é continuar escrevendo nas linhas de baixo, mas você não vai conseguir editar o que você já tiver feito, o que você já tiver registrado. Okay. E eu achei uma boa explicação didática sobre essa ótica de mostrar por que né, o blockchain ele é seguro, que ele é imutável, o registro que, uma das razões, ele é imutável, o registro que está ali, enfim. Então, a gente utiliza o blockchain na nossa cozinha para controle de titularidade, e todas as transações, né, acontecem por meio do blockchain. Então, troca, quando eu negocio uma ação, negocio uma debenture, enfim, eu estou negociando tokens, né, que estão na blockchain, e aí com isso todos os registros que estão ali são imutáveis. O que isso traz de benefício? Numa ótica prática, a gente está conseguindo reduzir os custos de conciliação, reconciliação. Eu não sei se todos que estão nos ouvindo sabem, mas toda empresa, quando abre capital, se ela emite ações, ela precisa contratar um escriturador. O escriturador é quem controla o livro de ações da companhia. E você, como investidor acionista de uma companhia, você pode escolher se você carrega as suas ações na bolsa ou se você vai ter as suas ações direto no livro. Então, se hoje você compra uma ação do Itaú, Itaúsa, Petrobras, você pode escolher, ligar lá e falar, olha, eu não quero ter a minha ação na bolsa, leva ela para o livro de ações, e quem vai controlar, né, quem controla esse livro de ações é o escriturador. Okay. A gente na Before faz isso via blockchain. Então, o escriturador está conectado na rede blockchain, o sistema do escriturador está ali conectado na rede blockchain, o escriturador ele participa dessa nossa rede e acontece tudo online. Então, a titularidade e a transferência, grosseiramente, então. Exato. Principalmente. Exatamente. Aí, questão de pagar proventos e tal, mas principalmente titularidade e transferência. Exato. No futuro, quando a gente tiver uma moeda digital, né, que aqui no Brasil foi o projeto do Drex, quando tiver uma moeda digital, vai fazer sentido que a gente tenha a parte de liquidação também acontecendo na blockchain. Como é que vai funcionar isso? Porque hoje é assim, imagino que vocês, pelo menos que eu lembro da época de BMF, né? Você tinha as corretoras que pegavam os débitos e créditos aqui de cada investidor, faziam um pacotão e liquidavam isso, né? Perfeito. No modelo de blockchain, então seria direto da conta da pessoa? Você tiraria não necessariamente da conta da pessoa, porque a gente tomou uma decisão para você fazer a liquidação on-chain na rede hoje, você precisaria ter, dado que a gente não tem uma moeda do Banco Central digital, né, um real digital, hoje ainda não existe né, de forma ampla, você teve só os pilotos ali do Drex. Como não existe isso, se a gente quisesse fazer a liquidação na rede blockchain, eu precisaria criar o que o mercado chama de stablecoin. Né? E a gente entendeu que não fazia sentido criar uma stablecoin. A gente entendeu que a liquidação tinha que ocorrer por meios tradicionais, tá? E que no futuro, quando você tiver uma moeda digital no atacado, não no varejo, que aí a gente conectaria a nossa rede a essa moeda digital do Banco Central, e as corretoras, os bancos liquidantes, eles vão estar nessa rede operando essa moeda digital. Entendi. Só que isso você, na prática, quando você tiver uma adesão
uma grande adesão da tecnologia, né, e tiver substituição dos sistemas legados, etc., você vai conseguir reduzir muito o custo operacional. Tá. No final do dia, esse é o principal objetivo. Tá bom. Bom, então a gente fez um mergulho rápido no Technicase aqui, vamos voltar então para a realidade então dessas PMEs. Então. Dessas 380 mil, se fosse fazer pensar uma régua aí, percentualmente, 0 a 10, 0 a 100. Qual que é o diagnóstico? Assim, quantas que você acha que estariam prontas para amanhã já entrar nesse rito e já a partir do ano que vem estarem listadas já? A gente fez um mapeamento que das 380 mil são aquelas que faturam de 10 a 500 milhões, segundo o Econodata. Dessas 380, aproximadamente 33 mil já são SAs. Ok. Então, sob uma ótica regulatória, 33 mil já poderiam começar a utilizar o regime fácil a partir de janeiro do ano que vem. Aham. A gente tem uma estimativa mais empírica de conversa com as auditorias que a gente deveria ter aproximadamente 4 mil empresas auditadas. Tá? Okay. Então, dessas 33 mil, um pouquinho mais de 10% já sendo companhias auditadas. Mas se ela é SA, ela já não é obrigada a ser auditada? Não. Não. Ok. Não tem essa obrigação. Então, olhando para isso, assim, a gente tem esses números brutos, né, no sentido de que dessas 33 mil, elas já estariam aptas a utilizar o fácil. Uhum. Numa primeira camada, essas 4 mil estariam aptas a usar o fácil numa ótica ampla. Perfeito. Né? Perfeito. Mas um ponto importante é que, mesmo eu não sendo uma SA e não estando auditada, se a minha companhia já é gerida com uma mentalidade de governança, e aí vou dar exemplos simples. Eu não misturo a conta PF com a conta PJ, Uhum. a contabilidade está em dia, eu tenho um RP, que não precisa ser um SAP, mas enfim, um Oracle, não é isso, mas eu tenho ali um sistema, documentação tá ok, enfim, tenho os controles, mas eu só ainda não dei o passo de contratar a auditoria. Tá. Essas empresas elas estão aptas para iniciar o processo e tem a possibilidade dela estar pronta para acessar o mercado de capitais nesse processo de passar por uma primeira auditoria, de transformar a empresa em SA em menos de 6 meses. Ok. Então das 33 mil que já são SA, 4 mil já são auditadas. Perfeito. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Fazendo uma simulação aqui, né? A gente falou desse bolso fundo aí dos 2 trilhões, desses investidores institucionais. Que mundo hipotético nós teríamos aqui se vamos supor, as 4 mil, para pensar pequeno ainda, essas 4 mil tivessem já no mercado de acesso, podendo acessar esse dinheiro? Que tipo de realidade você acha que a gente poderia trazer para o desenvolvimento do Brasil? Essa empresa capta essa grana num prazo mais longo, ela investe, ela tem uma previsibilidade melhor sobre o retorno do investimento, pagar o investidor dela, etc. Isso gera emprego, isso gera... Que tipo de cenário, de benefícios isso gera? O impacto disso assim, é transformacional para o país, em termos de geração de emprego, em termos de investimento, de capacidade de crescimento que a companhia, né, que essa companhia vai ter. E no final do dia, assim, tem muita oportunidade. Né? Pensa assim, quantas empresas não dão lucro, tem empresário aí que construiu patrimônio, família e tal, etc., pagando juros de 30% ao ano. Uhum. Às vezes mais. Né? Que é um retorno de equity no final do dia. Sim. Então, assim, imagina se essa empresa conseguisse tomar uma dívida mais barata e mais longa, quanto de geração de valor, né, para o acionista a gente não está deixando na mesa. Então, efetivamente e no final do dia, assim, tem o objetivo e o tangível, que é essa questão monetária, tem a geração de emprego e tem o intangível, que é uma companhia dessas com possibilidade de crescer mais, de fazer mais investimento, é uma companhia que vai crescer mais, em termos de probabilidade, ela vai ser mais perene. Uhum. Né? Então tem vários outros benefícios intangíveis aí. E
análise importante assim a nível de Brasil, muitas coisas, não todos os setores, mas muitas coisas, o Brasil está atrás dos países desenvolvidos 30, 40 anos. Esse gap às vezes vai diminuindo, dependendo do setor, mas é uma história que em algum grau se repete. Se a gente olhar os Estados Unidos, tá, há 30, 40, 50 anos atrás, a gente teve muitas pequenas e médias empresas que começaram ali nos anos 20, nos anos 40, 50, no pós-guerra, empresas familiares, né, que usaram do mercado de capitais para fazer a sua sucessão, né, sucessão familiar, profissionalizar a companhia, enfim. Perfeito. Por isso que a gente enxerga hoje nos Estados Unidos o número de companhias, né, corporations, são companhias no final do dia sem donos, né, que os donos são os investidores do mercado, não tem um controlador definido, é imenso. Sim. No Brasil é muito pouco. Por quê? Porque as companhias, né, de certa forma, acessaram, fora as questões macroeconômicas de ciclos do Brasil, assim, as companhias acessaram o mercado de capitais, a maior parte das companhias tem controlador definido, são poucas companhias no Brasil que são efetivamente corporations, e, na verdade, a gente tem um número muito grande hoje de pequenas e médias empresas no Brasil, ainda na primeira ou segunda geração, né, com desafios de sucessão, e que o mercado de capitais, e um mercado de capitais mais acessível, pode ser a solução para o futuro dessas companhias. E aí, se a gente olhar 10, 20 anos para frente, faz sentido o Brasil ter, no mercado de capitais, 2.000, 3.000, 4.000 companhias, né, de capital aberto, não só emitindo ações, também, né, fazendo IPO, emitindo ações, mas acessando dívida, e o mercado de capitais ser uma ferramenta para a sucessão da sua empresa, para a profissionalização da sua empresa, para além do acesso a capital. E tem uma destinação, pensando no mercado de fusões e aquisições aqui também. A empresa, às vezes, ela lista, ela consegue um capital mais interessante, às vezes, para comprar uma outra empresa, né? Com certeza. Com isso, com certeza. Uma outra forma de você crescer em escala também, né? Não tenha dúvida. Eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa que hoje é detida pelo Grupo Mars, que é um dos maiores grupos do mundo, né? Do setor PET, que era uma rede de hospitais veterinários, que listou na Nasdaq no final da década de 80, início de 90, e a partir daí iniciou uma estratégia de consolidação. Eles foram comprando vários hospitais veterinários ao longo dos Estados Unidos ali inteiro, já como uma empresa de capital aberto, utilizando do mercado de capitais para fazer esse movimento. Isso te facilita muitas vezes usar a sua ação, ela tem um valor definido, tem alguma liquidez, você consegue usar isso como moeda, efetivamente como dinheiro para fazer as aquisições. Sim, fazer troca de ações, sim. E você falou sobre setores, né? Falou, por exemplo, setor de hospitais para PET, mas e setores no Brasil, pensando na nossa realidade, quais são os setores mais promissores onde essas pequenas e médias podem se beneficiar do mercado de acesso? Tem setor, ou mais eu diria que assim, não tem um setor específico, mas acho que uma análise importante para a gente ver é, hoje o mercado de capitais, independente de tamanho de empresa, ele não reflete a realidade de Brasil. Né? Se a gente for olhar em termos setoriais, essas 670 empresas de capital aberto, né, hoje, não reflete a realidade setorial do Brasil. Verdade. Né? Então, acho que tem aqui uma oportunidade de a gente levar uma diversidade de setores para o mercado de capitais muito grande e, para além de uma diversidade setorial, uma diversidade regional. A gente tem assim, empresas não, aí falando de forma genérica aqui, não só de pequeno e médio porte, mas empresas grandes, regionais, que não são conhecidas, que não estão, né, no nosso dia a dia. A gente acabou tendo um caso assim, muito emblemático no mercado de capitais brasileiro do Grupo Mateus. Né? Só que o Grupo Mateus, há sei lá, 10, 20 anos atrás, já era uma empresa grande. Né? Agora, quantas pequenas e médias empresas espalhadas pelo Brasil, que são líderes ou regionais, enfim, líderes estaduais, que, tendo acesso ao mercado de capitais, podem virar líderes nacionais. Né? E quem sabe, inclusive, conquistar de forma... virar multinacionais. Né? Então, sim, consolidadoras. Exatamente. Olha,
Eu acho que isso dá um belíssimo gancho, então, para falar, já que você falou de para outros mercados, né? Porque isso envolve pegar avião, então envolve rotas, envolve, né? Com certeza. Vamos falar do Rota Fácil, então. Você tem aí um projeto, então, que a Before está capitaneando, vocês vão preparar empresas para entrar no mercado de acesso a partir do ano que vem. Vamos começar, então, com esse panoramão aí. Quem pode participar? Quais são as etapas desse processo? E aí, enfim, começar por aí. Boa. O Rota Fácil é um programa que está na sua primeira edição. A gente decidiu lançar ele para ser... Assim, todo mundo precisa de incentivos, né? Uhum. Então, ele é um incentivo para tornar esse tema uma prioridade na agenda do pequeno e médio empresário. Qualquer empresa com faturamento de 10 a 500 milhões de reais pode se inscrever no programa. As inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro, agora de 2025. 20 de novembro. E como é que o programa vai funcionar e o que o programa vai entregar para esses pequenos e médios empresários, né? Toda empresa que se inscrever vai receber um diagnóstico de maturidade personalizado do caso da sua empresa para acessar o mercado de capitais. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Na inscrição, a empresa vai precisar preencher algumas informações, né, específicas dela. E aí, com essas informações, a gente entrega o diagnóstico para a companhia e ela vai receber uma pontuação. Uhum. Se ela tiver uma pontuação suficiente, né, ela passa para as próximas etapas do programa. Tá? Nas próximas etapas do programa, né, classificatória, a empresa vai ter que apresentar a documentação, a gente vai exigir algumas documentações para comprovar as informações que foram preenchidas ali no início, né, no diagnóstico. Uhum. Essas informações sendo comprovadas, a gente vai realizar entrevista com as companhias para entender o momento ali de maturidade, né, do negócio. As empresas vão receber uma pontuação e esse ranking final, as 15 melhores empresas, as melhores pontuadas, ranqueadas ali, elas vão participar de um reality show com uma banca de altíssimo nível que vai selecionar as 10 melhores das 15. Tá? E essas 10 vão ganhar um prêmio estimado em 400 a 500 mil reais cada uma. Uau! O que é esse prêmio? As empresas vão contar com assessoria jurídica ou do Machado Meyer ou do Madrona, escritórios de primeira linha aqui do Brasil, e a primeira auditoria da Baker Tilly ou da RSM Brasil. Okay. Também empresas de auditoria super renomadas, tanto no Brasil quanto no mundo. Para o primeiro ano, balanço anterior. Assim. Exato, o exercício último, o exercício da companhia. Tá. Além disso, todas as taxas, before e custos CVM para essa companhia tirar o registro, né, categoria A ou B. Tirar o registro CVM da companhia para ela se tornar uma companhia de capital aberto. A empresa não tem que fazer IPO, não tem que emitir ações, não tem que emitir dívida. Ela vai ganhar tudo para ela virar uma companhia auditada, sociedade anônima, com esse registro. E ela está apta a acessar o mercado. Okay. Do momento que ela tirou o registro, a companhia tem até 2 anos para fazer qualquer tipo de operação. Seja ela de dívida, seja de equity, enfim. Os 2 anos não é uma imposição da Before, é uma imposição regulatória. O Fácil exige que depois de concedido o registro, a companhia, em até 24 meses, faça uma operação no mercado... Ou dívida ou equity. Ou dívida ou equity, Tá. exato. Exatamente. Tá. E no final do dia, isso assim, para a companhia, além disso tudo, né, as companhias elas vão ter a oportunidade de serem escolhidas para serem mentoradas pelos membros da banca. A gente está fazendo um suspense, né, para ir anunciando devagar. A gente já tem o primeiro membro da banca selecionado, aí, nosso parceiro de longa data, amigo, nada mais, nada menos que Rogério Salume, fundador da Wine, uma empresa que já fatura mais de bilhão, né, levou ela do zero até bilhão, foi comprada pelo Península, lá do grupo do Abílio Diniz, enfim. O Rogério tem uma história de super sucesso, é um empreendedor assim, excepcional, e vai estar nessa banca escolhendo as 10 selecionadas, e ele vai escolher uma companhia para ele mentorar essa companhia ao longo de 2026, nesse processo aí de preparação e evolução da companhia. Das 10 participantes, uma vai ter um prêmio extra. Então, exato. Cada membro da banca vai
escolher uma companhia para apoiar. Além disso, vai ter uma dinâmica, algumas companhias vão ser selecionadas para participar de podcasts, enfim, a gente vai gerar uma exposição, o próprio reality show vai gerar uma exposição das companhias, mas após ali a seleção, algumas das companhias, as que pontuarem mais, vão receber, enfim, uma exposição maior. E as 5 companhias que não ganharem o prêmio principal vão ganhar um curso do G4 Educação, para elas continuarem nessa trilha de preparação e retomarem, né, voltarem ao Rota Fácil nas suas próximas edições. Sensacional. Uma dúvida que eu fiquei sobre esse diagnóstico de maturidade. Ele vai ser composto do quê? Você vai ter um aspecto financeiro, de governança? Quais são as seções desse diagnóstico? Perfeito. Ele tem composições principalmente de governança, nível de maturidade de governança. Tem uma parte financeira também, mas o principal é o diagnóstico do qual o nível de maturidade de controles e processos da companhia para que ela possa passar por uma primeira auditoria. Eu vou dar um exemplo simples para o empresário que está escutando a gente aqui, o empresário ou empresária que está escutando a gente refletir sobre isso. Se eu hoje não uso um RP na minha empresa, não sou auditado, faço o controle todo mais ou menos ali no Excel e olhe lá, eu ainda não tenho um nível de maturidade para passar por uma auditoria. Certo. Mas não quer dizer que você não deva se inscrever no Rota Fácil. Você deve se inscrever no Rota Fácil, receber o seu diagnóstico e a gente vai te apoiar nessa evolução. Tá. Né? Te indicar os próximos passos para onde ir, para que, de novo, vai ser uma primeira edição. O que a gente quer é que essas companhias que ainda não estão prontas contem com a gente nessa jornada e voltem nas edições futuras para participar do programa já mais maduras, podendo seguir aí nessa trilha de evolução. Perfeito, perfeito. E agora uma dúvida, agora meu lado ator, acho que ficou curioso, assim, você falou reality show, então eu tô pensando no pitch, então você vai ter uma pessoa, vai ter um empresário lá, vai ter um discurso na cabeça ali, vai soltar, aí vai ter a banca que vai avaliar. Como é que você vê essa dinâmica aí do peso, o peso da presença do pitch, da narrativa que o empresário vai entregar, vis-à-vis o resultado do diagnóstico? Vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. No mundo que eu já andei um pouco aí de startup, de venture capitals e tal, tem essa máxima de que o investidor compra o empresário. Ele fala assim, eu acredito nesse cara, ou nessa mulher, eu acredito em você. Como é que você vê o peso da entrega do pitch versus, ou digamos, os números de fato? Vai ser uma combinação dos dois, né? Os números já vão estar, todos os membros da banca vão receber os dados da companhia previamente. Então, eles vão conhecer já os números e, para a companhia estar ali entre as 15 finalistas, significa que ela demonstrou, né, uma maturidade suficiente para passar por esse processo de se tornar auditada, transformar para SA ou adaptar a sua estrutura já de sociedade anônima para uma companhia de capital aberto. Então, essa etapa final vai ser muito mais, sim, os membros da banca avaliando os dados que eles tiveram acesso e a confiança que eles vão ter no discurso do empresário sobre o que ele consegue fazer se ele tiver no mercado de capitais. Porque, no final do dia, o objetivo é que, acessando o mercado de capitais, ele execute os planos de crescimento da companhia. Tá. Né? Então, tem, com certeza, no final do dia, tudo, né, depende, quer queira, quer não, de pessoas. Por mais que a gente já tenha a IA aí bastante evoluída, a gente ainda depende, né, de pessoas. Então, o que faz um negócio acontecer são as pessoas, a capacidade de gestão, de gerir time, suas habilidades e competências. Então, a banca vai, nesse pitch, ter oportunidade também de avaliar isso. Mas a gente está falando aqui, talvez diferente de alguns do mundo de startups, em que essa dinâmica de pitches é muito comum, de negócios maduros. Né? Estamos falando de, como eu comentei, né, para se inscrever no programa, você precisa faturar a partir de 10 milhões de reais. Então, assim, quem fatura a partir de 10 milhões de reais, minimamente já provou o seu modelo de negócio, enfim, precisa ali eventualmente escalar um pouco mais.
Então é esse perfil de companhia que vai estar ali no programa. Tá. Pensando agora também na evolução dessas empresas, não só a governança, as finanças, mas no momento em que a empresa, enfim, listou, ela está no ambiente de mercado de capitais, o que você acha que ela precisa evoluir ou adquirir em termos de práticas de comunicação perante o mercado, pensando como se fosse um RI, vai? Perfeito. O que essa empresa precisaria fazer, se desenvolver para criar essa ponte com o mercado? Porque agora ela vai ter que conversar com o investidor, seja que comprou a dívida dela ou a ação dela. Com certeza. Como é que você vai ter novos stakeholders ali na companhia, né, independente do perfil de operação que você fez. Acho que o melhor conselho que eu já ouvi, tá, e foi nos Estados Unidos, então foi dito em inglês, que é under promise e over deliver, ou seja, prometa pouco e, né, entrega mais. E aí isso na prática assim, funciona para tudo na vida, né? Que é alinhamento de expectativas no final do dia. Então um ponto importante a empresa quando está no mercado, é importante que ela se comunique com o mercado, como você falou muito bem. Se eu acesso o mercado e eu não dou satisfação, não dou notícias e tal, etc., vai ter alguma... Não é nem uma questão de desconfiança, mas você vai estar recebendo o investidor, né, vai estar analisando as informações que são obrigatórias, mas para ele poder fazer as análises, ele quer mais, ele quer entender qual é a visão da companhia, enfim, mas acho que o principal ponto é esse. A gente tem numa dinâmica de, às vezes até incentivo perversos, muitos casos de companhias que foram para o mercado de capitais, captaram dinheiro, prometeram muito e entregaram menos do que prometeram. Isso impacta diretamente na relação de confiança do mercado com aquela companhia e impacta no preço do ativo, seja ele um ativo de dívida, seja ele um ativo de equity. Né? Então, isso para mim, assim, é o principal conselho para as companhias. Se comuniquem com o mercado, né, se estejam presentes, né, quem não é visto não é lembrado, mas para além disso, né, tenham uma política de prometer menos do que você vai entregar. Não é se desvalorizar, mas é ter um alinhamento de expectativa correto. Pé no chão, exatamente. Eu digo isso porque assim, até você pega empresas estabelecidas, empresas grandes, listadas em bolsa, tudo bem, ela vai se comunicar com o investidor institucional, ok, ela vai publicar os relatórios na CVM, o analista vai lá ver, ele já vai ler na diagonal, já sabe o que ele está buscando, ele já vai alimentar o modelo dele, pronto. Eu penso muito no pessoa física, né? Eu fui na B3, eu peguei a estatística lá. Os investidores pessoa física correspondem a 20% da custódia da bolsa. Eles movimentam cerca de 10% a 15% do volume diário. Perfeito. Ambiente B3. E assim, eu vou nos sites de RI, eu vejo relatórios assim, onde pessoa física, eu imagino, pessoa física boia, não entende, né? Então, eu acho que essas empresas novas que estão chegando no ambiente da Before, beleza, se for um negócio de dívida, mas eu acho que pode também ficar essa provocação, né? Como é que faz, como é que se relaciona com a pessoa física? Como é que faz a pessoa física todo sentido. Conhecer esse negócio? Ter a didática, porque o mercado de capitais parece um negócio muito longe, né, da gente, mas ele, na verdade, está intrínseco no dia a dia. Apesar da gente não ver, ele tá ali, né? Se você vai numa padaria, compra na maquininha do cartão, o dono da padaria, você comprou no seu cartão de crédito, o dono da padaria vai receber isso só daqui a 30 dias, mas ele precisa do dinheiro hoje para comprar farinha para fazer o pão do dia seguinte. Aí ele vai lá e antecipa a tua compra no cartão de crédito, e muitas vezes, hoje em dia já, com, né, crescimento do mercado, quem está antecipando para ele é um FDIC. Esse FDIC, às vezes, ele está numa plataforma de investimentos da XP, do BTG, ou de outra corretora, ou de outro banco, que tem uma pessoa física investindo, e você, sem saber, financiou a padaria. O mercado de capitais é isso. Né, no final do dia, em essência, e não existe o mundo real sem mercado de capitais e vice-versa. E a gente tem um grande desafio, realmente, como profissionais e agentes do mercado, de comunicar melhor com a pessoa física para ela entender de forma prática, não só como funciona,
mas a importância que tem e que ela participa disso no dia a dia e pode participar cada vez mais. Muito legal. Bacana. Esse exemplo da padaria é bem marcante, é fácil de entender. Então, você mencionou então também que às vezes parece uma coisa distante, mercado de capitais. Que mensagem que você daria então para o empresário que, apesar de tudo que a gente está falando agora, um empresário que talvez ainda ache, isso está um pouco distante da minha realidade. O que você diz para esse empresário para, enfim, a partir do ano que vem as janelas que vão se abrir para ele? Olha, eu acho que uma das grandes mensagens é o seguinte: a empresa, muitas vezes, ela é um filho, ela faz, né, é membro da família desse pequeno e médio empresário. Mas não tem nenhum empresário que eu tenha conversado que tenha falado, eu nunca vou vender a empresa. Tudo, você pode não querer, mas ninguém... Né, depende do acordo. É isso. Tem uma proposta aí. Só que eu diria que a maior parte dos empresários brasileiros não está pronto para vender a empresa. A empresa não está pronta para ser vendida e o próprio empresário em si não está pronto. Você se preparar para acessar o mercado de capitais, independente se você vai acessar ou não, é você estar pronto para fazer qualquer operação. E aí, por operação aqui, eu me refiro a fazer a profissionalização e sucessão da sua companhia, você se preparar, ter uma sociedade anônima, auditar, você estar pronto para dar um passo e falar, tá bom, vou aproximar a minha família, a minha segunda geração, a minha terceira geração da companhia para entender os números com profissionalismo, enfim. Esse profissionalismo vai te permitir atrair executivos mais sêniores se você quer profissionalizar a empresa e ir saindo do dia a dia. Então, estou falando de coisas aqui que não tem a ver com necessariamente acessar o mercado de capitais, mas tudo isso se conversa. Então, você está pronto para acessar o mercado, te deixa pronto para vários outros aspectos importantes na vida do pequeno e médio empresário. E de quebra, você vai conseguir acessar a dívida mais barato. Quando você quiser acessar, se você quiser acessar, você vai ter a oportunidade, se quem sabe, né, o nosso ciclo econômico melhorar, que a gente sabe que alguma hora vai, acho que é muito uma questão de quando, porque historicamente no Brasil e no mundo é assim, quando melhorar, você está pronto para, quem sabe, fazer um IPO, se for da tua vontade, do teu interesse, mesmo que não seja hoje, mas não tenho dúvida que num cenário de mercado bom, se aparecer alguém falando, olha, acho que a tua empresa tem um valor legal, se você listasse ela na bolsa, sairia num valor interessante. Mas se você não está pronto, você pode perder essa oportunidade. Então, acho que a principal mensagem é não perca a oportunidade de estar pronto. Prioriza isso na sua agenda, começa a se preparar, que os benefícios são muito relevantes e o ponto principal agora o mercado é fácil. Agora o mercado é fácil. Então vamos fazer já caminhando para o desfecho aqui, deixando um grande agradecimento. Visão de futuro. Eu já te fiz essa pergunta agora há pouco, mas eu acho que agora ela talvez possa ser refeita num outro contexto. Então, existem cerca de 380 mil empresas listadas, das quais 33 mil são SA e 4 mil já estão meio que na cara do gol aí para listagem. Qual que é a visão de futuro que você vê para o mercado de acesso? Onde você acha que o mercado de acesso, que tipo de desenvolvimento econômico, social ele vai proporcionar para o Brasil, meio como uma consideração final para a gente encerrar a conversa? Olha, o Brasil tem capacidade de ter pelo menos 1 a 2% dessas companhias no mercado. Ou seja, a gente está falando aí de 4 a 6 mil companhias aproximadamente acessando o mercado de capitais. Isso gera emprego, isso gera impacto socioeconômico, né, aumenta a renda, e isso é um ciclo virtuoso, né, para o Brasil no final do dia, porque, pegando o exemplo da padaria, mercado de capitais forte faz um país forte. Então a gente acredita muito nisso, não vai acontecer de uma hora para outra, e a gente sabe disso por experiência própria. Assim, para o regime fácil sair da primeira reunião que a gente teve com a CVM foram quase 7 anos. Então, por isso que eu falei ali no início, a gente é uma empresa de empresários para empresários, a gente não está aqui para um voo de galinha, a gente está aqui numa visão de desenvolver o Brasil no longo prazo, décadas para frente.
né? E o mercado de acesso tem o potencial de, no futuro, ser muito relevante e criar efetivamente as futuras grandes empresas, né, desse país e do mundo, quem sabe. Que legal. Conte com esse espaço para todas as conversas que você quiser proporcionar para essas empresas que vão listar. E, de novo, já falei antes da gente começar a gravar, sou fã da Before. Super obrigado pelo espaço, pela consideração, pelo apoio, porque é isso, a Before ela é de todos nós, a gente, né, precisa fazer o mercado de acesso no Brasil dar certo. Maravilha. Show de bola. Conte comigo sempre. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.